Fala, moçada, como estão? Pessoal, já chegando aqui na reta final da nossa disciplina de processos químicos, né? Nós temos aqui como tema da aula de hoje os processos de produção de vidro, cerâmica e cimento, tá? Vou tentar dividir essa aula em 3 partes para não ficar muito extensa. E eu vou usar aquele método de deixar muitas informações para vocês no slide, que eu vou postar junto com as aulas, tá? E aqui no nosso tema da aula vai ficar mais um geralzão. Qualquer dúvida, vocês podem me procurar, ok? Então vamos lá para a produção de cimento. Essa primeira produção aqui que a gente vai estudar. Basicamente, gente, o cimento, né? Ele recebeu o nome de cimento Portland, porque o químico britânico Joseph Aspide, foi o primeiro a fabricar com base científica, ele percebeu que ele era muito parecido com uma pedra encontrada na ilha de Portland, né? Uma curiosidade aí. E se a gente for resumir o processo, entender de forma bem simples, bem simplória mesmo, é o seguinte, a principal matéria-prima, que é o calcário, quando é aquecida, ela se transforma em cal, liberando CO2. Então, isso aqui é um processo de calcinação. Lembram disso, quando eu comentei isso com vocês? E a cal, ela tem a capacidade de retornar a esse estado mais endurecido, esse estado semelhante ao do calcário, quando ela absorve CO2 e água do meio ambiente. Então, resumindo, seria o quê? Pegar o calcário e calciná-lo, né? Mas é lógico que o processo não é tão simples assim. Para fazer o cimento, gente, nós precisamos das principais matérias-primas, no caso, o calcário e a argila, certo? A argila com uma composição química variada aí em óxido de alumínio, óxido de silício, óxido de ferro, certo? E com essa combinação de calcário e argila é obtido o cru, que é a matéria-prima cominuída, né? A matéria-prima pulverizada, também chamada de farinha, tá? Essa farinha, esse cru, depois ele vai para o processo de forno, né? O aquecimento, onde vai ter a calcinação, e é depois dessa calcinação que a gente já tem o quase cimento, que é o clinker, né? O clinker, depois ele vai ter uma adição do aditivo, do gesso, que vai retardar esse endurecimento, ok? Então, o processo, resumidamente, é isso, né? Matéria-prima transformar em cru, o cru transformando em clinker e o clinker transformando em cimento, de forma bem resumida, mais uma vez. Por quê? Porque o processo é bem mais complexo, bem mais detalhado do que essa ideia geral que eu estou passando para vocês, certo? Então, nessa parte de obtenção das matérias-primas, a gente tem que lembrar que continua tendo aquele impacto de emissão de material particulado, alteração da paisagem, certo? Aqui a matéria-prima é obtida por furação e rebentamento, com os de explosivo, tem a questão da poluição sonora também, questão de tremores de terra, deslocamento, erosão do solo, e todas essas questões que vocês já têm condições de visualizar em todo o processo que houver extração de minério, certo? Depois, gente, material sólido, ele tem que ter aquela adequação da granulometria mais correta para o processo. Nesse caso, é conseguida com a britagem, certo? Olha só a redução do volume dos sólidos, né? De 0,5 metros cúbicos, reduzir para 90 milímetros, em torno de 90 milímetros, essa matéria-prima. Depois esse material é transportado, é armazenado, né? E por fim não, né? A gente está aqui no início ainda do processo com a matéria-prima, né? Essa matéria-prima ela é moída para produzir, então, essa farinha ou cru, que basicamente é a mistura de calcário e argila, certo? Esse cru, então, é pré-aquecido e levado até um silo onde ele vai ter uma homogeneização pela ação da gravidade. Aqui mostrando as camadas, né? A gente pode ter uma camada mais rica em calcário, outra mais rica em argila, uma rica num certo diâmetro e tudo mais.
Se ela fica um tempo correto, e o que ocorre é que a ação da gravidade faz a sedimentação faz com que a gente tenha camadas mais uniformes, né, mais homogêneas, aqui com uma composição mais controlada. Essa estrutura que é muito importante para a qualidade do cru, certo? A forma de transporte, de silagem, nesse silo de homogeneização é que vai garantir a qualidade do cru, que é a matéria-prima, antes de entrar no forno, ok? Aqui está nessa imagem, dá para ter uma noção da dimensão desse silo, tá aqui um veículo, você percebe aqui a dimensão dessa estrutura, né? A alimentação do forno, gente, então o cru vai entrar aqui no forno e vai ocorrer as reações de calcinação. Então, até o momento de entrar no forno, a gente teve apenas operações unitárias e a partir de agora começa um processo unitário de transformação química dessas estruturas, certo? Lembrando que tem outros aditivos possíveis de serem utilizados, tá? Sem ser o gesso, que vai ser aqui depois, mas a gente tem também que é aquela escória dos alto-fornos, lembra? Que ela é muito importante aqui e pode ser aproveitada também. Já vou comentar um pouco disso. Mostrando aqui a questão da temperatura aqui do forno, das condições de operação desse forno. Uma outra questão importante aqui desse forno aqui de cimento, que chega em temperaturas elevadíssimas, né, em torno de 1.600, 1.800 graus, é que o gasto de energia para manter esse forno funcionando, né, para o ano inteiro aí, é muito elevado, né? E essa energia, gente, ela pode ser obtida pela queima de alguns tipos de combustível. Inclusive no Brasil, algumas indústrias de cimento utilizam o reaproveitamento de pneus velhos, né? Fazem a queima dele para gerar essa energia para o alto forno, junto com a queima de carvão, com a queima de outros combustíveis, certo? E aqui mostra então o que realmente ocorre aqui na fabricação do clinker, depois que aquela mistura rica em argila e calcário, lembrando que o calcário é a parte que fornece a cal, que é esse óxido de cálcio, olha que todas essas 4 estruturas têm a cal. A argila vai fornecer principalmente silicato e aluminatos, tá? Então a argila fornecendo aqui o silicato, aluminatos, aqui na verdade é L2O3, tá? Tem um errinho aqui nesse índice. E também a gente pode ter os ferroaluminato tetracálcio. E aqui eu chamo a atenção dessa matéria-prima, ferro e alumínio, ela está presente naquela escória do alto forno lá das indústrias siderúrgicas que a gente já estudou. Então, é um aditivo importante, né, na escória aqui na fabricação do cimento. Então, alguns tipos de cimento que exigem uma propriedade de resistência um pouco maior pode absorver esse resíduo de outro processo químico, certo? Então, processo bastante interessante. Todas essas estruturas aqui do clinker, óxido de cálcio, silicato de cálcio, silicato tricálcio, aluminato tricálcio, o ferroaluminato tetracálcio, todas essas estruturas, em pequeno contato com a água já endureceria, né? Com o CO2 do ar também. Mas depois esse endurecimento ele é retardado com o uso de gesso, e aí sim, depois que tem essa composição do clinker, que ela é ajustada com o uso de aditivo, é que a gente pode chamar de cimento, certo? Esse aqui ele não teria muita aplicação prática por conta disso, endurecimento rápido demais, não ia dar tempo de moldar, ok? Controle de processo é feito controle de matéria-prima, controle do cru, controle do clinker, controle do cimento. Então, todas essas etapas passam por um controle de qualidade rigoroso para garantir a qualidade do cimento, certo? Aqui eu até coloco aqui para vocês que a composição por raio-x é muito importante, né, gente? Os métodos analíticos de raio-x são muito eficientes para o estudo de sólidos, ok? Aqui eu coloquei para vocês alguns vídeos, tá?
aqui seria um videozinho de uma reportagem sobre essa questão de... Mas eles estão aqui, ele está num desses dois links. Vocês vão poder clicar, os slides vão ser disponibilizados aí no Classroom para vocês. Vocês podem clicar e assistir. Um deles é uma reportagem, o outro é um resumo desse processo de produção do cimento. Ok? Pessoal, muito obrigado. Até a próxima aula que a gente vai ver a indústria de vidros.